Oi, gente. Então, a gente está aqui em mais um episódio do Aracnocast. Demoramos um pouquinho, mas voltamos. Eu sou a Nayane, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e com a ponta do cabelo rosa. Eu uso óculos e tenho alguns piercings no rosto. Eu sou a Thaís, uma mulher de pele branca, com cabelo até o ombro, castanho, com pontas pretas e tem alguns piercings também. Eu sou Ernesto, sou um homem branco, calvo, de barba agora grisalha, um dia já foi mais escura, e estou aqui ajudando o pessoal. E a gente está com um novo integrante na mesa, que é o... Oi, eu sou o Luca, sou um homem branco, uso óculos, tenho cabelo preto, curto, bigode e alguns piercings também. A gente percebe que o pessoal que gosta de piercings nessa equipe. Antes de qualquer coisa, a gente queria agradecer a todo mundo que compartilhou, os feedbacks que a gente recebeu, e foi muito importante, porque começou como uma avaliação, né? Como um projeto para uma avaliação, mas acabou que a gente gostou, achou legal, os feedbacks foram muito legais também, e aí a gente está continuando no amor mesmo, né? Porque a gente achou legal. Então a gente vai hoje para mais um episódio, que é sobre o crescimento, então seguindo a lógica da história de vida das aranhas. Falando um pouco das aranhas, né, que para contextualizar um pouco, né, as aranhas fazem parte de um grupo de invertebrados, né, então elas não possuem esqueleto interno, né, e ele não, ele acompanha, né, o crescimento do restante do corpo. Elas possuem um exoesqueleto, que é uma cutícula rígida, que reveste e protege todo o corpo da aranha, né, incluindo as patas, o abdômen. E no abdômen, né, aquela parte de trás da aranha, né, também, né, que a gente comumente chama de bundinha às vezes, o exoesqueleto é um pouco mais fino porque precisa permitir a expansão, né, conforme o animal se alimenta. Então, para que elas consigam aumentar o tamanho corporal, né, elas precisam passar por um processo que a gente chama de equidise, que é a troca do exoesqueleto, né. Então, a equidise também pode ser chamada de muda, né, muitas vezes, e ela acontece periodicamente, né, além que ela tem a funcionalidade de permitir o crescimento e também permite a regeneração de alguns membros, né, caso o animal perca, e por meio dela também as aranhas, né, chegam à maturidade sexual. Eu vou explicar agora como é que funciona a equidise para quem não sabe. A equidise ou muda, ela acontece em todo o artrópode. Não só as aranhas, mas os aracnídeos no geral passam. Insetos, borboleta, abelha, barata, passam pela muda. E também os crustáceos, né? Passam pela muda, que são o camarão, o caranguejo. E aí como é que funciona a muda? Vamos imaginar que é assim, uma pessoa pequenininha dentro de uma armadura. E aí, quando a aranha nasce, ela é pequenininha com uma grande armadura, não é essa grande casquinha dura. O que acontece? Ela precisa comer, 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 viver a vida dela naturalmente, até que ela preenche essa armadura, ela preenche essa casquinha. E aí, o que acontece? Ela entra então na muda, que ela começa a produzir o que é chamado de líquido de muda, e esse líquido de muda vai quebrar ali as enzimas que separam essa casquinha mais dura do resto do corpo, vamos dizer assim. E aí ela para de comer, fica mais reservada, ela costuma se esconder também. E aí, quando termina esse líquido de muda de separar ali a casquinha, ela começa a contrair todo o corpo dela. A gente vai colocar um vídeo até no Instagram. Não esqueça de seguir o Instagram, que é @aracnocast, _podcast. E ela começa a contrair todo o corpinho dela. E aí existe uma coisa chamada que é linha de muda, que é o que costuma sempre ser aonde sai a primeira parte do corpo antigo, o corpo novo, vamos dizer assim, do antigo. E isso foi muito importante na evolução das aranhas na evolução das aranhas não, na evolução dos artrópodes no geral, que os animais que não tinham essa linha de muda tiveram muita dificuldade de sair, né, do corpinho e, bom, isso dificultou a evolução deles. Então, geralmente nas aranhas é a cabeça que sai primeiro do corpinho e depois saem as perninhas por último e tal. E aí ela fica muito frágil nos primeiros momentos, porque demora um pouquinho ainda para endurecer. É relativo o tempo de demora, né, do endurecimento, pode demorar horas ou até 2 dias para endurecer o novo exoesqueleto dela, né, que é o nome da nova armadura, vamos colocar assim. E uma estratégia que é utilizada no caso das aranhas, já que a gente está falando de um animal terrestre, ela vai encher o corpinho de ar, ela vai encher o máximo de ar que ela conseguir, para preencher o máximo que ela conseguir dessa armadura nova. E aí, quando endurece, né, essa nova armadura, já que a gente está usando essa analogia, ela, ela volta a comer e naturalmente volta a ser a grande predadora que ela é, e
Isso é bem legal que a equidise, ela acontece em escadinha, né? Ela não é, quando a gente coloca num gráfico, ela não é uma linha, ela não é uma ondulação, ela é uma escadinha. Por quê? Quando a aranha tá comendo, tá predando, ela tá aumentando a massa do corpo dela, né? Então, ela não tá aumentando a largura, porque a largura dela é fixa, né? Que é a questão da armadurinha. E aí, quando ela vai aumentar a armadura, ela para de comer. E aí ela fica mais, porque ela já preencheu tudo que ela podia preencher, né? E aí depois é assim que acontece, né, o processo de muda nas aranhas. E a gente poderia fazer, então, uma analogia com o nosso corpo se desenvolve e a gente vai precisando comprar roupas novas Isso. porque o nosso corpo está mudando e crescendo. Então, é como Exatamente. uma troca de roupa das aranhas. Exatamente, a aranha ela vai trocando de roupa ao longo da vida dela. E, inclusive, é realmente trocar de roupa como se ela mudasse de estilo, assim, porque o que que acontece? Existem alguns apêndices que surgem. Por exemplo, a questão da maturidade sexual, ela aparece depois de algumas mudas, né? Não é... Ela nasce já com o aparelho reprodutivo, não. Depois de algumas mudas, isso acontece também quando ela perde algum membro, né? Ela regenera na próxima muda. E aí demora para esse membro ficar funcional. Tipo, é só na, tipo, regenerou nessa, só na próxima muda que ela vai conseguir ter funcional. Quando acontece isso? E também, para dar um outro exemplo de artrópode que passa por mudas e por essa ecdise, tem um mito que todo mundo, tem muita gente que fala, que é as cigarras, que cantam, que emitem som até explodir. Isso é um mito, né? É aquela casquinha que a gente encontra nas árvores, é exúvia o nome, né? É a muda do corpinho, é o esqueleto da cigarra que ela cresceu, se desenvolveu, deixou ali a roupinha dela na árvore, e então não é a cigarra morta que explodiu, isso é um mito. Que fica justamente pela população não saber dessa troca de pele que acontece no pele, né? No artrópodes. Então, uma das coisas mais legais que tem nessa questão da troca, né, do crescimento, é que a gente pode daí em campo encontrar então esses vestígios dessas aranhas e fazer daí uma estimativa do que era o tamanho médio dessas aranhas nos estágios anteriores, né? Então a gente consegue fazer uma caracterização do tamanho corporal de uma determinada espécie, de uma população, a partir justamente desses registros que a gente vai montando um quebra-cabeça até ter então a distribuição de tamanho que ela tinha durante a primeira muda, a segunda, a terceira, até atingir a maturidade reprodutiva. Então isso para nós que estamos em campo direto é uma facilidade imensa, assim, né? E o processo de endurecimento desse exoesqueleto, como que acontece? É uma oxidação? Como que isso funciona? Então, dá para dizer que é uma oxidação, porque é uma oxidação, no caso, mas ela é bem química, assim, então é um pouquinho complexo para me explicar aqui, mas é uma oxidação, só que ela é toda uma questão química. O que dá para dizer é que, assim, é bem legal, que à medida que o corpo novo, né, vai enrijecendo, ele vai ficando mais escuro também. Então, quando ela sai da, da exúvia dela antiga, ela tá mais clarinha do que ela era antes, então o corpinho vai ser muito mais escuro do que o novo. Inclusive nos vídeos dá pra ver que ela sai, tipo, o corpinho antigo é tipo, por exemplo, tem um vídeo de uma tarântula que ela sai do corpinho antigo, o corpinho antigo é marrom, assim, super apagado, acinzentado, e ela sai, tipo, pretinha, com os detalhes vermelhinhos, super brilhantes, sabe? Então ela sai mais frágilzinha e a cor dela às vezes sai mais clarinha ou sai mais viva, porque ela tá mais frágilzinha. À medida que vai endurecendo, nesse período aí de quer dizer, de horas a 2 dias, ela vai ficando mais escura também. Eu ia até comentar disso, que eu acho que tem. O Ernesto pode me corrigir nisso. Mas acho que é até uma megalomorfa, né? Que ela sai bem azul, um azul bem forte quando ela sai da muda. E depois ela vai escurecendo também. Ele confirmou com a cabeça. Desculpa, pessoal. Não. É que não, essa questão da coloração, ela realmente ela vai mudando à medida que vai enrijecendo a cutícula, né? E, e isso vai ter uma importância muito grande assim para algumas dessas aranhas, principalmente aquelas que têm uma visão bem desenvolvida, né? Isso aí vai ser comentado daqui a pouco. Acho que o Luca vai trazer informações bem bacanas a respeito da visão das aranhas, onde esses padrões de coloração são fundamentais para a comunicação entre elas em algumas espécies de algumas famílias, né? Isso a gente vai comentar daqui a pouco. A quantidade de mudas pode variar de acordo com cada espécie e sexo.
sofrendo interferência também pelas condições ambientais e pela disponibilidade de alimento. Então, se ela não tiver como se alimentar e não tiver nutrientes suficientes, ela não vai sofrer a muda. E dependendo da espécie, do sexo, isso varia bastante. E tem uma curiosidade, então, espécies de vida mais curta tendem a ter menos mudas até alcançar a maturidade. Por exemplo, as megalomorfas, elas fazem dezenas de mudas, podendo chegar até completar 20 anos de vida. Existe, inclusive... Então, a gente estava conversando antes, né, pesquisando, teve um experimento que foi feito, começou em 1978, acho, não vou me lembrar agora exatamente, mas foi nos anos 70, lá na Austrália, foi com uma espécie, cadê aqui? Foi uma espécie de gaios vilosos, que é uma espécie de megalomorfo também, né? Que fizeram esse experimento para acompanhar justamente essa questão do crescimento, do desenvolvimento, da questão da vida dela. Então, essa aranha foi acompanhada, né, por 43 anos, simplesmente. A aranha viveu 43 anos. Ela, inclusive, ganhou, né, o recorde, assim, né, venceu o recorde de aranha mais velha do mundo que se tem registro, que a anterior acho que tinha 28, 23, uma coisa assim. Mas era uma outra espécie também, que eu não me lembro agora se foi natural, se foi em experimento. Pelo que eu sei, essa questão do experimento, nenhuma aranha viveu tudo isso na natureza, né? Porque não tem como. Dá pra comparar até com o animal doméstico, né? Porque o animal doméstico na natureza não vive o que ele vive dentro de casa. Então, obviamente, com a aranha não seria diferente. Ela viveu bastante porque ela estava no ambiente controlado, não tinha predador para predar ela. Então, mas é bem legal assim ver o quanto ele pode durar fora, né, do habitat dele, fora da selvageria que é a predação da cadeia alimentar. Isso é muito legal porque, em termos teóricos, assim, quando a gente vai falar de componentes de história de vida, a gente está tentando caracterizar como é que o organismo funcionaria na sua plenitude, assim, em condições ótimas, com todos os recursos necessários, e ter essas evidências que nem o Luca trouxe, assim, de uma espécie que durou por 40 e tantos anos. Claro, isso é o potencial que a espécie tem de longevidade. Então, ela poderia viver esses 43 anos. Como a Anaine falou, na natureza a chance disso acontecer é nula, né? Os desafios são outros, as exigências são outras, então... Da questão de estresse também. Total. Então a gente está lidando com uma situação muito particular, porém ela mostra assim, o potencial de longevidade da espécie. E trazendo também algumas outras curiosidades nesse sentido, tem um grupo de pesquisa no Uruguai, né, no Instituto de Investigações Clemente Stable, e na época o Fernando Costa era o líder desse grupo. Eles também mantiveram uma espécie de megalomorfa. Megalomorfas são as caranguejeiras, no caso, né? Fazem parte das megalomorfas, das caranguejeiras. Que também viveu, acho que uns 30 anos. Tanto é que era o único exemplar de uma população que tinha sido extinta por conta da expansão urbana. Então a gente começa a ver também essas relações de transformação do uso do espaço e esse registro histórico que a gente tem nos laboratórios. Então vocês devem lembrar que no episódio anterior nós falamos um pouco sobre a ooteca, que é o empacotamento feito com a seda para a proteção dos ovinhos das aranhas. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas etapas e as etapas restantes que compõem os estágios de vida desses animais. Então, gente, aconteceu uma coisa muito engraçada aqui, né? Que a gente tava falando, gravando, falando. Tava assim, ó, na reta final já do episódio, quase. Uns 15 minutos de conversa já. Exato. E teve, assim, coisas engraçadíssimas. Só que o que aconteceu? A gente perdeu isso, porque eu apertei o botão errado e não teve essa parte. E aí eu fiquei brava e adivinha de quem que era a culpa? E eu furiosa. E a culpa era minha, eu que apertei o botão errado. Então agora a gente vai retomar da onde a gente tem o nosso último áudio para falar aqui algumas coisas, mas o Ernesto não vai estar participando mais dessa parte aqui, porque ele teve que sair, afinal, né? A gente gastou um bom tempo de gravação para nada, e ele é um homem ocupado. Então, ocupado. seguimos aqui com os estudantes, né? Pedir ajuda dos universitários, a gente vai continuar só com os universitários. Não, qualquer aqui. Coisa que a gente fala errado, ele corrige no pós, né? E depois que tá publicado, ele vai falar, olha, ó, eu não estava junto, não tem nada a ver com essa galera. É isso, gente. Então, mas o roteiro passou por ele, então tá tudo bem. Pela primeira metade também ele estava presente. Então ele estava tá presente. Tudo certo. Tá legal. Não, mas que nem tu falou, né? As coisas aqui que estão no roteiro ele já viu, ele já provou, só não vai ter informações extras, né? Que ele traria. Assim, que ele pode trazer. Mas já contribuiu bastante. Então vamos lá.
a gente falou ali, né, dos estágios de vida, a gente falou sobre a Ooteca, que a gente citou no episódio antigo, no episódio anterior. E aí a gente vai falar do primeiro estágio, então, que é o ovo, né? Tudo começa quando a fêmea, e as fêmeas são fodas, a gente sabe, ela faz tudo ela. E a fêmea, então, após o processo da reprodução, e a gente poderia aqui passar horas falando sobre reprodução. E a gente não só poderia, porque a gente vai falar horas sobre reprodução no nosso quarto episódio, que é praticamente o encerramento da história de vida, né, de uma aranha, não só de uma aranha, né, mas da maioria da maioria não, né? É a história de vida dos animais. Até onde a gente sabe não tem pós-vida ainda. Né? Exato, não Onde a gente sabe. até onde a gente sabe, mas ninguém voltou pra contar. Nenhuma aranha voltou pra contar como é que é o céu das aranhas. Enfim, então depois da reprodução, ela faz um saquinho de seda, né, com os ovinhos, que é a ooteca, que a Thaís já explicou ali. E é legal falar que a seda, ela é uma coisa, assim, muito fascinante e é muito estudada também. Porque ela sai líquida da fiandeira. O que é a fiandeira? São os apêndices que tem ali na bundinha da aranha. E ela sai líquida e depois ela fica, né? Ela ganha consistência, Ela né, em ganha- contato com o ar. Isso. E aí a gente sempre fala a teia da aranha, a teia da aranha. A teia da aranha não é exatamente, né, a forma certa de falar o que sai ali da fiandeira. A teia pode ser para predar, né, que é o que ela faz ali, aquela estrutura, é o fio que ela faz as estruturas. E assim, a teia é uma coisa fascinante. E a aranha é um animal, assim, muito inteligente, porque quando ela monta a teia, ela tem os fios, que são os fios que ela vai usar para se locomover na teia, para pegar, né, a caça, enfim. Que são fios que não são pegajosos, enquanto outros fios são pegajosos, que é justamente para a presa se agarrar ali, que é o que acontece com a gente quando a gente passa numa teia e fica toda colada com teia de aranha. Esses fiozinhos aí Foi mais capturado, pegajosos. né? Fui capturada. Se ela vai conseguir me comer, não vai, porque eu sou muito grande. Mas no caso ela não vai nem tentar, né, gente? Mas, enfim. Vamos continuar aqui, né? Foi tu sozinho. Fui eu que falei que ela ia me comer. Tu que falou sozinho. Enfim, continuando. E esse casulinho que ela faz ali nos ovinhos, que era o que eu ia falar. Que a seda, ela é hidrofóbica. Então, ela protege os ovinhos de ressecamento e... De fungos. De fungo. O que mais? Proteção mecânica também, É. né? Assim, claro, não vai ser a maior proteção mecânica, né? Proteção mecânica a gente diz quando é coisas físicas, né? Assim, Uhum. então contato físico, um predador, uma coisa assim, mas obviamente não vai ser a maior proteção do mundo, mas alguma coisinha assim, se sair rolando, talvez ela fique protegida. É de boa. Tipo, contra predadores também, porque é isso. Inclusive, tem coisas muito interessantes, assim, falando da seda, né? Da teia. Que tem aquelas aranhas que fazem a seda dourada, né? Tem aquelas também que fazem o ovo, né? No caso, a ooteca da família da viúva negra. Dá pra também identificar por causa que elas fazem os ovos, né? Eles têm... Parece tipo uns espinhos, assim, que é feito de teia, obviamente, também. Mas parece ter tipo uns espinhozinhos, assim. Muita gente chama de formato de estrela isso também. Então é bem característico, né, da família. E aí a quantidade dos ovos, né, que ela coloca pode variar muito de espécie para espécie. Então tem alguns que produzem de 10 a 20 ovos, enquanto outros chegam a ter centenas de ovos. Se duvidar, até milhares algumas espécies, né? E essa questão da quantidade de ovos pode ter um pouco a ver com o fato de que algumas aranhas, não muitas, elas têm cuidado parental, né? Foi uma coisa assim. Claro que o cuidado parental em aranha em aracnídeo no geral, é uma coisa delicada, né? A gente pode ver até em escorpião e tudo mais. E depois ali da primeira muda, o escorpião já olha ali o filhote com novos olhos, né? Que é assim, olhou, comeu. Olhou, comeu. Não, e comida, também... comeu a mãe, comeu o irmão, não tem muito o que fazer, gente. É isso aí, é comida. Tudo é E comida. também essa questão do cuidado parental em aranha também não é muito comum, né? Assim, tem famílias mais específicas, né? Tipo as licosas, que são as aranhas-lobo, né? Que tem aquela questão de carregar nas costas, assim, todos os filhotinhos. Então, assim, questão de cuidado parental, né? Cuidado maternal, digamos assim, também. Cuidado comunitário também entre aranhas, assim, não é tão comum, né? Até porque às vezes a fêmea se sacrifica, né? Ela morre. Tem um registro bem legal lá no nosso Instagram, que é uma aranha-lobo carregando seus filhotinhos nas costas. É muito bonitinho. Quem tem tripofobia, cuidado, porque é um monte de bolotinha junto, então... Um monte de mini aranhazinhas. Mini aranhazinha, coisa mais E fofinha. a sua mamãe protegendo.
E é muito legal também se tiver aquelas lanternas de cabeça, né? Assim, tu sair no meio da mata, tu consegue enxergar todos os olhinhos brilhando, assim. É muito É muito fofinho. massa. Também continuando nesse assunto do cuidado parental, tem até aranhas mães, né, que se sacrificam para os filhotes comerem ela, né? Porque muitas vezes, às vezes o filhote fica ali na reserva energética dele, né, depois de nascer, né, depois de eclodir. E às vezes então a mãe não consegue sair para caçar, né? Se ela fica ali na volta cuidando delas, é muito difícil ela caçar, né? Quando cria alimento com vários filhotinhos na volta, né? Então muitas não, né? Algumas espécies a fêmea se sacrifica, né? Para servir de alimento e muitas vezes também ativar meio que o instinto assim de caça nos filhotes, né? E tal. Então para já eles conseguirem se virar assim sozinhos, né? E essa questão do ovo também tem aranhas que fazem ovo trófico, né? O que é o ovo trófico? É um ovo que não é fecundado, né? É um ovo que serve, assim, de alimento para a própria aranha mãe, né? Aranha pai, nesse caso, aranha mãe. ah, e para os próprios filhotes também, às vezes, né? E também não são só aranhas que fazem essa questão do ovo trófico, né? Então tem peixes, anfíbios, alguns insetos também fazem. E tem uma aranha que provavelmente adaptou essa questão do ovo trófico, né? Levou além, né? Evolutivamente dizendo, né? Que é a aranha formiga negra da espécie Toxeus magnus. É uma aranha da família Salticide, né? Que são os papamoscas, né? Lá da Ásia. E ela tem, além, né? Também ela meio que desenvolveu um leite, digamos assim, né? Não é exatamente leite, né? Porque são os mamíferos que têm leite, que amamentam, mas ela meio que faz uma coisa assim, um líquido, uma coisa assim que alimenta os filhotes. Então é comparado com leite porque ele tem açúcar, tem gordura, né? Então, tipo, meio que é a mesma estrutura do leite, assim, mamífero, né? Mas no caso, para aranhas. E até fizeram estudos também, analisaram, né, assim, relativamente seria até mais, como é que eu posso dizer? Agora, tipo, ele é melhor seria melhor que o leite. Só que, só que é relativamente falando, né? Uhum. Que ele porque é para um bichinho pequenininho, né? Então, assim, gotinhas. Sempre ter uma glândula mamária. E não tem a glândula mamária. E também os cientistas fizeram experimentos com esses animais que a mãe segue, né? Amamentando, né? Entre aspas, até os 38 dias de vida desses animais, mas eles, a partir do 20º dia, mais ou menos, já conseguem sobreviver sozinhos, né? E aí fizeram experimentos para ver se, por exemplo, como é que eles sobreviveriam sem esse leite ou depois dos 20 dias e tal. Então, fizeram ali um experimento de cortar esse suprimento, né, de leite logo depois delas eclodirem. Então, a mortalidade foi de 100%. Elas provaram que realmente é necessário esse leite, pelo menos no início, né, do desenvolvimento. E depois de 20 dias, né, cortaram o suprimento de leite de uma outra ninhada e elas conseguiram se desenvolver, mas foi de forma reduzida, né? Algumas acabaram morrendo. Então reduziu, né, a taxa de sobrevivência, assim, digamos que em 50% ali, pelo experimento, né, no caso. E aí a gente falou da fêmea carregar os filhotes nas costas, mas acontece também dela carregar a oteca presa ao corpo. E às vezes ela esconde num lugar seguro, deixa protegida pela seda, né? E depende disso, vai variar, como tudo na biologia, depende, vai variar de acordo com de espécie para espécie. E eu vi até um vídeo no TikTok e eu tipo, pensei, nossa, isso aqui não é verdade, sabe? Vou pesquisar sobre porque não é verdade. Que era a questão de uma relação de um mutualismo facultativo entre a tarântula e o anfíbio. E realmente é verdade que ela protege o anfíbio, enquanto o anfíbio protege ali os ovinhos de insetos menores e tal, na toquinha dela, porque tarântulas, né, algumas vivem na toquinha. E tem essa relação, eu achei muito legal, mas, bom, trazendo aqui também a questão de, gente, pesquisem tudo que vocês veem, né? Acho que a galera que vai estar ouvindo o podcast é uma galera mais já engajada também em não cair em fake news e Mas a gente sempre tá propenso a cair, né? Então sempre que vocês acharem uma coisa meio, até que não é muito estranho, que é no cotidiano, pesquisa. Às vezes até a própria realidade é estranha, né? Mas o essa caso questão da tarântula é que tem um pet, que é um anfíbio, tá ligado? Mas no final do episódio a gente vai falar sobre alguns mitos aí, a gente vai trazer algumas ideias. Então, sempre importante, né, pesquisar, assim, as coisas. Principalmente TikTok, realmente tem muita desinformação nessas questões, assim, de biologia no geral. A gente também tá propensa a falar alguma coisa errada aqui. E a gente vai pedir desculpas e tá tudo bem errar. Não, e tentar corrigir também, e tentar né? corrigir. A gente cometeu alguns erros de gramatura no Instagram.
E aí chamaram a gente pra avisar e tal. E, claro, não tinha como a gente corrigir ali o erro, né? Porque o post já estava feito, não ia refazer de novo. Mas a gente vai se atentar de novo, né? Cuidar ali algumas regrinhas da nomenclatura científica que a gente acabou esquecendo ali, né? Passou, Por isso é tão acontece. importante o feedback do pessoal que ouve, que tá Exatamente. escutando e acompanhando a gente. É muito bom ter essa troca até. É importante, né? A gente não é detentor da verdade absoluta e tá aberto, totalmente aberto, né? É importante. Como a gente explicou no primeiro episódio ali, a questão. Na verdade, não era o primeiro episódio, né? Era o piloto. A questão da extensão universitária, né? Isso aqui não deixa de ser um projeto de extensão. Então a gente precisa dessa troca, é muito importante essa troca, né? De se foi legal, se tu aprendeu algo novo, se a gente errou alguma coisa, é muito importante. Isso é muito importante pra gente, porque a ideia é essa, tá? Que a gente tá trazendo aqui um podcast pra ouvir e trazer informação sobre aranha que alguém não sabe ver a aranha de uma forma ruim e tá aprendendo que nem a gente. Eu, por exemplo, que nem eu falei, eu não gostava de aranha e hoje eu sou fascinada, adoro aranha. Acho assim, nossa, o comportamento da fêmea pra mim é impecável. Tanto que tem essa questão que nem eu falei, a fêmea é braba, porque ela realmente é braba. Às vezes o macho, pra tentar chegar perto dela, ele tem que ir bem assim, Tem que quase ir na não me manha. percebe, porque senão ela vai comer ele vai ser o comido, ele vai ser a janta ali, né? Então, mas aí dando continuidade agora. Vai, Thaís. Então, gente, seguindo os estágios ali, a explicação dos estágios de vida, o segundo estágio é o estágio embrionário tardio. Então, dentro da ooteca, os embriões eles passam por um processo de desenvolvimento que leva à formação das estruturas básicas do corpo. Nessa fase final, então, do embrião, já é possível ver a forma de uma mini aranhazinha, com os apêndices bem definidos. Elas não estão prontas para viver fora do casulo, mas elas já possuem grande parte das características futuras da aranha jovem. E continuando nessa questão também dos estágios de vida, né? Eu fiquei até surpreendido quando me trouxeram, né, o roteiro assim, que eu fiquei, nossa, que é o estágio que a gente vai falar agora seria meio que estágio larval, né? Estágio larva, digamos assim. E eu fiquei até meio assim, tipo, gente, isso aqui existe, porque eu nunca tinha ouvido falar. Pra mim, a aranha tinha, tipo, 4 estágios de vida, né? Que é o ovo, o embrionário, jovem, adulto, acabou. E aí, né, me trouxeram e eu fiquei bem, assim, curioso sobre isso, né? Então, conversando, né, e pesquisando ali também. Então, assim, o estágio larval, né, é logo quando as aranhas eclodem, né? Então, elas estão pequenininhas ainda, né? Que nem a Thaís falou também, né? Já estão parecendo ali um pouquinho as adultas, mas ainda não estão 100%. E então essa primeira forma seria chamada de larva, né? Que elas ainda estão frágeis, não conseguem se alimentar. E aí elas geralmente vivem protegidas ali ou dentro, né? Ou perto da ooteca ali, dependendo até cuidado parental, né? Cuidado da mãe. E ficam se alimentando talvez até do coisa da ooteca, né? Do ovo trófico que a gente falou. Ou também, né? Só com as reservas do corpo. E aí isso seria, tipo, esse estágio se manteria até, tipo, a primeira muda, né? Então daí depois ali elas já se tornaria meio que uma aranha jovem, né? Uma aranha criança, adolescente, sei lá como chamaria. Então, bem interessante essa questão aí do estágio larval, né? Porque pra mim, sei lá, os animais assim que a gente não considera com estágio larval, que tinha estágio larval era peixe, assim, que eu já ouvi gente falar que o peixe tem um estágio larval, né? Tô, no caso, ignorando os insetos tem insetos que a gente obviamente sabe que tem estágio larval e tudo mais. Mas enfim, muito interessante isso, né? Então, dando continuidade. E quando tu pensa em estágio larval, tu imagina uma larva, né? Tu não imagina uma É, mini aranhazinha, que não exatamente. parece uma aranha, é uma tipo adulta, mas é uma aranhazinha pequenininha. E aí depois do larval a gente vai pro estágio da ninfa, né? Que é a fase depois da primeira muda. Então, a larval é a fase antes, né, da muda, aí acontece ali o processo da ecdise e ela vem a ninfa, que é a aranha jovem. E aí sim, elas têm aparência muito semelhante aos adultos, só que uma versão pequenininha. E as ninfas passam por várias mudas até atingirem o tamanho e a maturidade sexual. Então, dá para dizer que a ninfa é a aranha antes dela estar na maturidade sexual, antes dela entrar no período reprodutivo. E essa fase ela passa por vários desafios, porque elas têm que aprender a caçar, a reconhecer os abrigos, aonde ficar, onde não ficar, se proteger de predadores, porque quando a gente fala da aranha, a gente pensa assim, grandes predadoras, né? Todos os aracnídeos são grandes predadores. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala de natureza, a gente fala de cadeia alimentar, teia alimentar. Então, a aranha, ela é a presa de outros animais, sabe? O único animal que não tem predadores somos nós, seres humanos. E eu diria que, infelizmente, tá? Vou deixar aqui minha opinião, que infelizmente a gente não é predado, a gente deveria.
Tem gente que tá no topo da alimentação por causa das armas, porque senão enchia. Né, do avanço tecnológico. Eu espero que tenha pego a Bia falando, né? Porque aqui, assim, ó, a gente tá gravando aqui com os apresentadores, mas existe o backstage, existe a galera que não tá participando aqui, produção. mas está junto, aqui a produção tá junto, tá, gente? E aí, eu não sei se pegou ali a Bia falando, então eu vou repetir o que a Bia falou. Então, o que a Bia falou foi que a gente só tá no topo da cadeia alimentar. A gente conseguiu desenvolver armas, né? Lá atrás foi flecha e agora são armas de fogo. É que basicamente, E químicas. assim, fugindo um pouco do assunto da aranha, né? O ser humano, evolutivamente falando, tem um caminho muito diferente dos outros animais, né? Assim, claro, tem outros animais extremamente inteligentes, né? Com inteligência complexa, né? Digamos assim. Tem os golfinhos, que tem, tipo, até linguagem própria, né? Alguns, assim, sotaque, umas coisas assim que falam. Estudando, né? A comunicação deles, mas, tipo, o ser humano, né? Evolutivamente, assim, é um caminho bem diferente, assim, enfim, bem derivado, né, digamos assim. Mas vamos deixar aqui que as aranhas são hiper mega inteligentes também. É verdade. Depois a gente inteligentíssimas. Depois a gente vai falar de outras coisas assim também que são chocantes. Né? Bom, então o último estágio então é o estágio adulto. Depois de várias trocas do exoesqueleto, as aranhas elas finalmente atingem, né, o estágio adulto. É nesse momento então que elas são aptas à reprodução e os comportamentos se tornam bem diferentes entre machos e as fêmeas. As fêmeas geralmente elas vivem mais e permanecem em um território fixo, enquanto os machos saem em busca das parceiras. E muitas vezes eles morrem após o acasalamento ou nesse trajeto procurando a fêmea, né? Porque temos muitas variáveis nesse período. E um exemplo então disso são as aranhas caranguejeiras, né? Enquanto a fêmea fica pleníssima na sua toquinha, o macho ele sai em busca da fêmea. Então, é muito comum aqui na época da reprodução delas, da gente ver aqui no sul, eu sou do interior de Canguçu, então, na época de reprodução, a gente vê é muito comum da gente ver os machos de aranha caranguejeira. Então, se você viu um macho de uma aranha caranguejeira, provavelmente é um macho. Ele pode virar comida, ele pode reproduzir, ter sucesso na prole, mas virar comida no final também. E ele pode morrer pisoteado, chicoteado, sei lá, por nós seres humanos, ou ser comido por predador. Porque no meio do caminho pode acontecer muita coisa. Por isso que a gente fala, ele arrisca a vida para deixar descendentes. Que é a chamada evolução sexual, né? Que é a evolução totalmente ligada ao sucesso reprodutivo, que é um dos fatores. E até essa questão que tu falou também, né? Ele pode acabar encontrando um empecilho no caminho, né? Até com a expansão urbana, né? Isso tem se tornado um problema, né? Então, que nem a Thaís falou, né? Vê muito essas aranhas. Então, até em casa, eu imagino, né? Que encontra essas aranhas. Então, aí, a questão da expansão urbana é um problema, assim, não só para aranhas, né? Para todos os animais, né? A natureza no geral. Então, é importante a gente também sempre pensar nessa questão, né? Isso, só para frisar, eu moro em Canguçu, no interior, então é por isso que é muito comum da gente ver as aranhas. Então, nas cidades, isso não acontece. Tarântula lá é caranguejeira, né? É porque é no meio do mato, né? Então ela vê cobra, ela vê assim, todos os bichinhos que nós não vê ouriço, ela vê tudo. A gente, o máximo que a gente tem dentro de casa é umas marrom de estimação, umas papamosca de estimação. Não, e essas aranhas também, né? As caranguejeiras, tarântulas, são mais de mata, digamos assim, né? Muitas vivem em toca, né? Então, tipo, não tem como elas sobreviver no ambiente urbano, assim, a não ser que ela seja de cativeiro. Eu já tinha comentado, né, que as aranhas ela têm a capacidade ali de se regenerar e que isso acontece durante as mudas, mas é legal falar que isso acontece durante os estágios mais jovens, né, que elas conseguem recuperar ainda algo se elas perderem tipo uma perna. Mas essa capacidade vai diminuindo conforme elas envelhecem. E nas aranhas adultas, tipo realmente adultas, então geralmente quando elas estão na ninfa, né, elas conseguem recuperar ali. Mas na parte adulta não consegue, não acontece. Mas ainda assim é uma habilidade fantástica e muito diferente, né? Porque é super adaptável e torna elas mais resistentes. Né? Grande parte dos artrópodes, assim, né? Os insetos também regeneram, né? Partes assim depois da muda. Caranguejo faz muito isso também. E em relação às mudas, quantas mudas, né, acontecem até ela atingir a fase adulta? Isso, como tudo na biologia, vai depender de espécie para espécie. Da temperatura, da quantidade de alimento que ela vai ter, porque, de novo, a gente acabou de falar a quantidade de empecilhos e dificuldades que ela vai passar. Então, isso depende. Se ela estiver malnutrida, né, ela não vai passar por uma muda, porque para passar por uma muda, ela precisa engordar, senão não vai rolar. Então, mas até atingir
a fase adulta, ela passa de 5 até 10 mudas, né? Colocando assim num geral de diferente de espécie para espécie, mas num geral é de 5 a 10 mudas. E dependendo do estresse também, né, que o animal tá, assim, ele não tá seguro, né, pra fazer assim. Então pode até prejudicar ou até o animal morrer, né, dependendo. E a gente tinha mencionado também antes, né, o Ernesto comentou também da questão da visão, né, das aranhas, assim. A visão varia muito, né, de espécie para espécie, mas uma espécie que a gente tem bem estudado, assim, a questão da visão é a família das papamoscas, né, a Salticide, que tem até um exemplar da espécie, assim, né, no caso, quer dizer, um exemplar da família, né, uma espécie que é a aranha-pavão, que chamam, que é, se não me engano, da Tasmânia, que é uma papamosca que ela literalmente age que nem um pavão, né, na hora de reproduzir. Ela faz uma dança, né, pro parceiro, e é muito interessante porque ela é bem colorida, né? Então, e ela faz dancinha e tudo mais, né? Então, isso mostra que o animal, além de sentir vibração, né? Porque a aranha, muita parte da comunicação entre aranhas é feita por vibrações, né? Nas teias, na superfície que elas estão. Não, e inclusive uma coisa que faz essa diferenciação é se ela caça, como é o caso de algumas pela teia, ela não precisa enxergar muito, É verdade. porque ela sente pela teia. Por exemplo, a aranha do alçapão, ela coloca Ela as espera, patinhas né? nas teias que ela coloca fora e ela fica esperando passar. E tem que passar, tipo, tocar em 2 teias para ela caçar. Senão ela não vai, porque ela sabe que é perda de tempo. E ela não enxerga tão bem. Mas agora, no caso, por exemplo, das papamoscas que precisam da visão para caçar, eu não sei se vocês da audiência já viram não sei se vocês já viram uma papamosca caçando. É bem engraçado porque ela salta e pula. É uma salticide, né? Ela pula, né? Salta na mosca. E ela meio que sai junto com a mosca, assim. Mas ela tem um fio, que é uma teia, que faz ela voltar pro lugar onde ela estava antes. Então ela tem meio que essa Acho que chama segurança. de âncora. Isso, então ela tem essa segurança ali pra voltar. E aí ela precisa da visão não só pra acasalar, mas acaba rolando isso aí que, né, as cores fazem parte da. Ela Então, consegue enxergar, então ela vê as cores do parceiro ali. pois é, então estão fazendo estudos agora, né, com isso. Claro, já se sabia mais ou menos que as saltíceas tinham, né, uma visão bem mais avançada que a maioria das outras aranhas, mas fizeram um experimento, agora eu não vou saber de onde que é exatamente, né, depois o pessoal bota lá no Insta, mas tem, tem um vídeo, né, fizeram um experimento que grudaram um imã, né, na cabeça de uma saltice. Pode parecer meio cruel até, mas eu acho que ela não sofreu, porque ela parecia estar bem, né, no vídeo. E botaram ela daí em cima de uma bola de isopor na frente de uma tela. E nessa tela era um fundo com cores e ficava movimentando uma bola, tipo aquele do DVD, né, batendo no cantinho da tela. E aí, para perceber para onde ela andava, né, porque daí ela ia mexendo a bolinha de isopor, né, porque ela tava fixa, né, então ela não conseguia mexer a cabeça nem o corpo, mas ela ia direcionando a bolinha que ela tava em cima. Então, tipo, ela ia guiando, né, essa bola, então iam testando assim para ver quanto ela enxergava, né, o que ela conseguia diferenciar na visão dela, né? Então é muito interessante essa questão da visão das aranhas, né? E até porque tem aranhas que têm visão péssima ou nenhuma, né? Porque tem aranhas que não têm olhos, né? Aquelas aranhas de caverna, algumas coisas assim. E é legal falar que a maioria das aranhas tem 8 olhos, mas existem algumas espécies que não, porque, de novo, dentro da biologia tudo depende. E algumas aranhas do gênero Citodes, que são as aranhas cuspideiras, elas têm 6 olhos. E as aranhas de caverna, essas diferenças não são defeitos. É importante falar que a aranha que tem menos olho, ela não é pior que a outra que tem menos olho. Menos olhos. É só não uma pior. adaptação. É uma adaptação da espécie. evolutiva ao ambiente que ela vive. Que é melhor pra ela naquele contexto. Que nem pra a tinha caçar. mencionado, né? Depende do local, ambiente, hábito de vida, né? Tudo, É muito tudo muda. diferente. Tem aranha que vive no meio da gente, tem aranha que não ia conseguir viver no meio da gente. Então é de espécie pra Não, espécie. e a maioria das aranhas, né, são cosmopolitas, né? Elas estão no mundo inteiro, né? Exceto na Antártida, obviamente. Mas no mundo inteiro, praticamente, né? Então tem aranhas, assim, adaptadas para o ambiente urbano, tem outras que conseguiram, né? Estão se adaptando melhor no ambiente urbano também. Então tem muita variação, né? É legal falar também que as aranhas elas possuem 2 tipos de olhos, os olhos principais e os secundários, e cada um deles tem uma função diferente. Então, os olhos principais, anteriores medianos, são os que costumam ficar bem na frente da cabeça, e são os maiores. Por exemplo, no caso da Salticide, aqui a gente está com uma folhinha com a exemplificação, que foi tirada de uma aula, porque somos estudantes ainda, então
Eu vou botar depois essa imagem, vai estar no Insta também para vocês verem da onde a gente está tirando dos olhos. Por exemplo, a gente pode olhar na saltícide, que tem ali os olhinhos bem redondinhos, que é o que torna ela tão fofinha, esses olhinhos grandinhos, redondinhos na frente. Eles ficam na frente da cabeça, são maiores, eles têm retina móvel. Isso permite que a aranha direcione o olhar e forme imagens nítidas, né? A visão detalhada e dá essa percepção de cores que a gente falou. Esse tipo de visão é fundamental para a defesa e orientação, especialmente em espécies noturnas ou que vivem em ambientes escuros, como as de caverna. E só para fazer uma correçãozinha, que eu falei aqui dos 2 tipos de olhos que elas possuem, e eu falei primário e secundário, mas não, gente, principais e secundários. Formam uma imagem, esses vários olhinhos que elas têm. Não, um mito relacionado ao crescimento, é que as aranhas elas crescem a vida toda. E não é verdade, né? Elas crescem até atingir a fase adulta, né? Elas são, até elas virarem adultas, elas são eternas ninfas, né? Se tá passando por muda, é ninfa, basicamente é isso. E aí a maioria para de fazer muda depois que fica adulta, porque elas estabilizam naquele tamanho ali, tá bom. Mas tem exceções, né? Espécies que vivem muito tempo, como as tarântulas, elas continuam fazendo muda mesmo depois de adulta. E assim crescem um pouquinho mais, né? E é por isso que a gente tem mais vídeos, no caso, de equidise de tarântula, né? Até porque tarântula é uma das espécies que são criadas em cativeiro como pet. Então, os donos gravam, né? Mas existe também gente que tem pet como papa-mosca e tal, que são as mais bonitas, né? Não vamos mentir que são as mais bonitas. A papa-mosca e a tarântula são as mais bonitas. As aranhas-lobos, as aranha-lobo também, o pessoal gosta de criar muito também. Tem pet, eu não sabia. Tem, porque, assim, a questão da papa-mosca, né, e a aranha-lobo serem criadas como pet, porque a papa-mosca ela é muito, ela, como é que eu vou dizer, assim, atenciosa no sentido de atenção mesmo, né? Então, sempre que a gente vai tentar tirar uma foto de uma papa-mosca, ela vai te encarar, né? Que nem a gente estava falando aqui antes também, que tava tentando tirar uma foto, ela tava encarando, né? Porque ela tem muito de fazer isso. E o pessoal adora isso, né? Tem toda essa questão. E ela tem uma resposta, né? ela tem uma resposta. E dizem que ela é bem amigável, assim, digamos, né? Ela não tenta fugir muito e tal. E dependendo, desde criada, tipo, desde nascer no cativeiro até, posso até ser mais amigável, né? Posso estar falando meio balela aqui, mas eu já vi, tipo, muito vídeo de gente que tem, né? E Papa-mosca como cativeiro. Em relação, é bem pet. E criando como pet, assim, ela sobe no dedo, bota de volta depois no cativeirinho, né? Onde Levanta tem. as... Levanta o pé de palco, né? A patinha também, a primeira ali. E a questão da aranha-lobo também é porque tem estudos que ela é capaz de aprender algumas coisas assim, no sentido de reconhecer de onde vem o alimento, uma coisa assim, né? Eu não vou falar muito porque não é minha área, né? Assim, eu não manjo muito, mas realmente tem estudos que ela é capaz de aprender algumas coisas assim, né? Mais instintuais, né? Mas assim, alguma coisa assim de aprender, né? Que é um lobinho mesmo, né? Outro mito que rola por aí é que as aranhas elas ficam maiores toda vez que elas comem. E não é bem assim. A comida ela ajuda no crescimento, claro. Mas a mudança do tamanho só acontece depois da ecdise. Então, comer bastante acelera o processo. Mas sem a muda, o corpo rígido não muda. Não estica, não cresce. Isso poderia ficar interpretado até pelo jeito que eu expliquei, né? A gente comentou antes essa questão da... Porque ela come e aí não cabe mais no esqueleto, ela troca. Só que isso depois que ela fica adulta, acontece menos, né? E ela não come até crescer. Não é assim, não é eterna ecdise. Acho que, eu não lembro se foi tu ou eu que tava falando dessa parte, né? Da questão do abdômen, né? Expandir, né? Quando ela se alimenta, né? Então, por causa que é mais fino, né? No abdômen, o exoesqueleto, né? Então, ela consegue expandir um pouco mais por causa que se alimenta, né? Fica inchada, digamos assim. E assim, tem uma questão meio dramática, né? Ela não vai explodir se ela não fizer a muda. Mas não vai ser legal. Se ela não fizer ali, porque ela vai crescer e os tecidos internos vão continuar expandindo e se ela não fizer a muda, vai começar algumas deformações, ela pode até morrer por isso, mas ela não vai explodir, não é tipo, cresceu, explodiu, puf, não é tão dramático. Ou se ficar com a muda presa também, né? Porque às vezes pode acontecer, então isso pode prejudicar muito, né, o animal. Que isso tá relacionado com o que eu falei de ter as marcas de... precisar ter as linhas de mudas pra fazer a muda direitinho, senão ela vai ficar com um pedacinho e a coisa não vai ser muito boa. E elas não crescem no mesmo ritmo, cada espécie tem o seu ritmo, dependendo da umidade, da temperatura, principalmente da alimentação, né, da nutrição que ela tiver. Em regiões frias, o metabolismo é mais lento, então o crescimento também vai ser mais lento. E aí já em ambientes mais quentes e úmidos, as mudas são mais frequentes. E as aranhas crescem enquanto dormem.
E isso parece fofo, mas não é bem assim. Porque elas não crescem dormindo, mas sim durante o processo de muda, que exige o repouso, né, e silêncio, já que elas ficam muito vulneráveis, elas ficam mais quietinhas. E até falando dessa questão de dormir, né, que muita gente pode até achar que a aranha não dorme, mas na verdade elas dormem, né? Tem até estudos assim que estavam estudando, né, estudando, né, óbvio, mas estavam vendo assim questão delas até sonharem, talvez, né? Porque foi uma coisa assim que eu vi há bastante tempo, né? Não vou também saber com exatidão quem foi que fez esse estudo e tudo mais, mas pesquisar depois. Tu acha, né, essa informação que era até uma saltice também, que ela tava pendurada na teia, ela meio que, tipo, tava num estado, assim, mais de parada, né, assim, não sei como falar, né, como chamaria esse estado, né, mas que ela até dava, tipo, umas mexidinhas, né, que nem, sei lá, a gente, o cachorro dormindo ali também, né, tipo, dá uns pontapé do nada, então era Ela dá uma meio que essa ideia, descansadinha. que nem essa ideia, então, né, então, possivelmente ela sonha, né. Já que a gente tá falando de crescimento, né, dela crescer enquanto dorme, tem duas grandes coisas que se fala, né, que quanto maior a aranha, mais velha ela é. E não tem nada a ver, porque isso vai de espécie para espécie. Tem aranhas que vão ser gigantes, né, o caso das tarântulas, elas são enormes, e ela não é mais velha que uma saltícide. É só que tem a ver com a espécie, né, o tamanho dela. Não é que nem o ser humano que tem esse rolê e tal. É que nem a gente botar um cara de 1,90 do lado de um senhorzinho de 1,60. Não é porque o cara tem 1,90 que ele é maior, é mais velho que o senhorzinho de 1,60, sabe? É mais ou menos essa comparação. E também uma grande coisa que eu escuto, já ouvi várias vezes, é quanto menor a aranha, mais potente o veneno. E isso não tem nada a ver. De novo, é uma questão de espécie para espécie, sabe? Então, é isso. Vamos fazer aqui uma explicação breve de que a gente convidou o Luca. O Luca também é um estudante como a gente. É um amigo próximo, então facilita um pouco. E ele já foi, né, orientado do Não, o Ernesto. Ernesto é meu orientador, né, até no TCC, mas quando eu entrei, né, na faculdade aqui, eu comecei EAD, né, mas depois quando a gente teve presencial, eu fui direto, assim, pra asa do Ernesto, né, que eu não tava muito, assim, atinado em coisa de laboratório e tudo mais, e, não sei, as outras áreas, assim, também não me chamavam tanta atenção na época, né, assim, eu tava meio perdido, digamos assim. E eu conheci o Ernesto ali logo pelo terceiro semestre, quando começou o presencial, e a gente começou com a aranha, assim, e naquele momento ali até eu nunca antes tinha pensado em trabalhar com a aranha, né, assim, claro, eu tinha um interesse e tal, mas, tipo, não era que nem agora, sabe? Então, ele meio que me acolheu ali, né, e daí comecei a trabalhar com a aranha ali, aprender mais, então, tipo, vira e mexe, a gente tá falando de coisa de aranha também, e agora ele continua os experimentos, infelizmente eu saí da área de aranha, né, agora eu trabalho no museu, mas, Tem um enfim, conhecimento ainda de ainda, aranhas, o e vira e interesse. mexe também eu vou atrás de informação, assim, então essas coisas que eu tô trazendo aqui são, assim, informações que eu achei, assim, né, pesquisando e tudo mais, né. Deu uma contribuída com o episódio, por ser alguém interessado, tal, para dar essa coisa mais descontraída, mas não é alguém descontraído que não sabe de nada, é alguém descontraído que Exatamente. entende um pouquinho. Já trabalhou com. E já trabalhou, exatamente. Não, e qualquer coisa que eu falar errado, depois o Ernesto corrige, né? Corrige, exatamente. E também é legal falar que o Luca, ele é bacharel, né? Ele tá infiltrado aqui no meio das É licenciadas. verdade, é verdade. Então a gente vai encerrar agora o episódio, agradecer por ter ouvido até aqui. Não esquece de seguir a gente no Instagram, de mandar para teus amigos, para quem tem medo, quem sabe perder o medo, para aquela pessoa que tu conhece que não curte tanto aranha. Ajuda a gente a divulgar, porque a gente tá aqui por amor, por gostar desses bichinhos, por querer fazer uma extensão universitária, porque a gente não tá ganhando nada para fazer aqui, nada. A gente tá num depósito, num canto aleatório aqui gravando. Então, é isso, agradecer vocês. Tem um outro projeto também que é legal vocês seguirem, que 3 de todos os participantes da gravação, na verdade 4, porque o Ernesto também faz É parte, verdade. que é o Insetos e Daí, que aí a gente tem outras publicações falando sobre outros Questão de aranha. insetos, mas Insetos, fala de aranha também. O projeto Insetos daí ele fala mais sobre insetos, né? Mas né, eu e a Nai, a gente foi, assim, acoplado, né, ali um inseto pra falar de aranha, né? Porque Aranha. começaram Não só aranha, mas aracnídeos no geral. aracnídeos no geral, né? Trazer esses outros bichinhos. E é isso. Espero ver vocês aí no próximo episódio. E não esqueçam de mandar o feedback pra gente também, porque a gente gosta de saber o que vocês estão achando e pensando. É isso. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau.